Tudo certo. Vamos abrir a Bíblia para o tema de hoje. Vamos abrir no livro de Lucas. Ontem foi Lucas também, né? Ontem foi Lucas 15. Hoje vai ser Lucas 7. Lucas capítulo 7. Versículos do 11 até o 17. Lucas capítulo 7, versos de 11 a 17. Muita atenção agora para a mensagem de hoje. Lucas 7, de 11 a 17. Diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Até aqui. Durante essa semana, nós estamos desenvolvendo o tema geral, que é a busca. A busca por uma resposta a várias das nossas perguntas e a busca pela salvação. Amanhã à noite nós vamos falar um pouco mais sobre a busca propriamente dita. Ontem já falamos um pouco. Mas hoje nós queremos analisar o tema geral da busca, baseado na vida de uma família. O que a gente acabou de ler é a história de uma família. Você tem uma família também, ou já teve. Todo mundo tem uma família, ou pequena, ou média, ou grande. Antigamente as famílias eram maiores. Eu, por exemplo, sou de uma família em que meus pais tiveram 10 filhos. 2 não sobreviveram e 8 estão vivos. E dos 8, 7 são homens e só uma mulher. Coitada. Coitada não, ela manda nos 7. A mulher tem essa capacidade, né? Então, todo mundo tem uma família. Se não tem agora, porque aconteceram algumas perdas, mas você já teve uma família. A Bíblia conta a história de uma família pequena. Essa família tinha 3 pessoas só: o marido, a esposa e um filho. Uma família pequena. Só que um dia aconteceu uma tragédia nessa família. Aliás, qual família que não enfrenta problemas, né? Qual família que não tem seus momentos difíceis? É ou não é? A sua família já teve momentos difíceis e ainda tem. A minha também. A família mencionada na Bíblia, pequena, ela tentava se firmar. Mas vocês sabem que ser viúva hoje já é difícil. Imagina ser viúva naquele tempo. Era mais difícil. Sabe por quê? Porque naquele tempo as mulheres não eram contadas. E as mulheres não tinham a liberdade que tem hoje. Hoje as mulheres, especialmente no Brasil, na América do Sul e nos países do Ocidente, as mulheres têm uma liberdade que jamais as pessoas do passado poderiam imaginar. Claro que algumas mulheres do Oriente ainda não têm toda essa liberdade que vocês têm aqui, mas já melhorou muito. E nos tempos em que Jesus esteve aqui na terra, a situação era mais grave. O problema era mais acentuado. As mulheres não eram nem contadas. Então a mulher, para ter algum valor, ela tinha que ter um marido. Se não tivesse um marido, ela então era deixada de lado. E no caso dessa mulher, que morava na cidade de Naim, o marido faleceu. O que seria agora dessa mulher? Viúva, num contexto social
em que a mulher não tinha o valor que ela merecia e que ela merece. Então essa mulher passou a sofrer bastante, sofrer preconceitos, sofrer acusações, críticas, etc, etc, etc. Mas ainda não estava tudo perdido, porque ela tinha um filho, e esse filho era homem, então lhe dava um certo apoio, lhe dava uma certa ajuda. Mas, pouco tempo depois, esse filho também morreu. É uma tragédia, não é? Morreu o marido e depois morreu o filho. E essa mulher então viu o seu castelo de sonhos ruir, cair. Essa mulher então passou a viver uma situação de perda tão grande, que a levou a um quadro depressivo, a um quadro de estresse, a um quadro de choro, a um quadro de desânimo. E você sabe, quando você perde uma pessoa querida, seja o marido, seja a esposa, seja o filho, seja alguém que você ama, é difícil você conviver com aquela situação. É muito difícil. E aquela mulher agora sozinha, tendo que suportar duas perdas. As duas pessoas mais importantes da vida dela estavam mortas. O marido e o seu filho. O que fazer quando a gente perde as pessoas mais importantes da vida? O que fazer quando os seus sonhos caem e são desfeitos? O que fazer quando aquelas pessoas em quem você colocava todas as suas esperanças, de repente elas se vão, elas desaparecem? Hoje, existem situações muito semelhantes a essa. E existem hoje mulheres que são viúvas de marido vivo. E existem maridos que são viúvos de mulheres vivas. A mulher está viva, mas é como se não tivesse. O marido está vivo, mas é como se não estivesse. E o que dizer hoje daquela mãe ou daquele pai que tem um filho ou uma filha, ou mais de um, e esse filho ou essa filha está espiritualmente morto ou morta, e você tenta ajudar o filho e não consegue. Você tenta salvar a sua filha e você não consegue. O que fazer? Aquela mulher, a viúva da cidade de Naim, ela era conhecida assim. O nome dela ninguém sabe. A Bíblia não diz nem o nome dela. Só diz que é a viúva da cidade de Naim. Ela perdeu o marido e depois perdeu o filho. E aconteceu uma coisa muito interessante. Um milagre aconteceu, que é extremamente importante. Um dia, Jesus saiu da cidade onde ele estava e Jesus resolveu fazer uma visita para aquela mulher na cidade de Naim. Era uma cidadezinha pequena, um povoado. Só que Jesus chegou no dia mais necessário, no dia em que a mulher mais precisava. O dia em que Jesus chegou em Naim era justamente o dia do sepultamento do filho daquela mulher. Quando Jesus chegou na cidade, estava acontecendo o cortejo, o cerimonial. Eles estavam levando o garoto para o cemitério. Naquele tempo não havia caixão como há hoje. O jovem estava deitado em cima de umas tábuas, e eles enfaixavam o morto. E assim ele era colocado em cima de algumas tábuas, como se fosse um andor. Você sabe o que é um andor? E aí os homens pegavam cada um de um lado e iam levando o corpo. E as pessoas iam atrás chorando. E como a cidade era pequena, a cidade quase inteira estava seguindo aquele cortejo, seguindo aquele sepultamento, aquele corpo. E Jesus chegou em Naim naquele dia, no dia do enterro, no dia do sepultamento. Incrível, né? Jesus chegou na hora certa. Você sabe, né? Jesus sempre chega na hora certa. Ele pode não chegar quando você pediu, porque quando você pediu talvez não era a hora certa. Mas Jesus sempre chega na hora certa. Vamos abrir aspas aqui, vamos abrir aspas na história e vamos agregar uma outra história, depois fecharemos aspas. A outra história é a história de Lázaro. Lembra que Lázaro era amigo de Jesus e Lázaro ficou doente? E as pessoas levaram Lázaro para todos os lugares possíveis e imagináveis para que ele pudesse ser atendido e curado.
e a doença dele não tinha cura, e o médico disse, ele vai morrer, é uma doença que não tem cura. Levaram Lázaro para casa, Lázaro piorou, e alguém lembrou de Jesus e mandaram chamar Jesus. E quando Jesus foi chamado para vir atender Lázaro, que era amigo dele, Jesus não veio. Jesus não veio e também não curou Lázaro. Porque Jesus poderia não ter vindo, mas ele poderia de longe mesmo, poderia mandar uma bênção e curar o Lázaro à distância. Porque Jesus não precisa estar do seu lado para curar você, para salvar você, para abençoar você. Ele pode fazer isso de onde ele estiver. Então, no caso de Lázaro, Jesus nem foi e nem curou o homem. E a igreja orou, e os irmãos oraram, e fizeram vigílias, e fizeram jejuns, e fizeram clamores, e o Lázaro piorou, piorou, piorou e piorou. O que você pensaria de uma igreja que ora pelo doente e o doente morre? O que você pensaria de uma igreja que clama em favor de alguém que está enfermo e esse alguém não melhora? Você diria assim, essa igreja é fraca, não tem o Espírito Santo, é assim que você diria? Uma vez eu estava conversando com um presidente de uma igreja evangélica, e esse pastor falou assim, eu admiro os adventistas, só acho que vocês são fracos. Eu gosto muito do conhecimento de vocês, mas vocês são muito fracos. Vocês nem falam aleluia, nem falam glória a Deus, nem falam em línguas, e vocês têm medo do demônio e tal. Começou a falar isso para mim. Eu falei, mas quem falou para o senhor isso? Ele falou, não, eu sei que vocês são fracos. Na pentecostal não, a gente põe a mão, a pessoa já cai na hora. Eu disse, meu colega, bom, expliquei muita coisa para ele, não vou dizer tudo que eu expliquei aqui, que pode assustar alguns. Mas eu só falei para ele uma coisa, então fica endemoniado aí. Bom, vamos em frente. Aí, o Lázaro não ficou bom. Jesus nem veio e nem curou Lázaro. Lázaro piorou, piorou, piorou e morreu. O que você diria nesse caso? O que as pessoas comentavam? Qual era o comentário das pessoas? Que Jesus é esse, rapaz, que você fica na igreja o tempo todo atrás de Jesus, quando você mais precisa, ele não vem e nem cura. Aí, o homem morreu. Você sabia que os servos de Deus também ficam doentes? E você sabia que os servos de Deus também morrem? E você sabia que Deus nem sempre cura o que você pede? Uma vez Paulo, o apóstolo Paulo, tinha um problema, um espinho na carne, um problema que ele tinha, e ele orou a Deus 3 vezes e falou, Senhor, cura-me. E Paulo era cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Sabe o que Deus falou para ele? Não, não. Senhor, cura-me. Não, não vou curar. Senhor, cura-me. Não, rapaz, falei que eu não vou te curar. E Deus não curou. E Deus falou para ele, Paulo, sabe o que você precisa? Da minha graça. A minha graça te basta. Ele falou, ah é? Só a graça? É, só a graça. Tá bom então. E morreu com aquele problema dele lá. Não morreu, não foi o problema que ele tinha que o matou. Digo, ele morreu sem resolver aquele problema que ele tinha. Então veja, o Lázaro também morreu. Aí Jesus chegou, o homem já estava morto e sepultado. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto e sepultado, e já estava sepultado há 4 dias. Então, desde que Jesus foi chamado, até a hora que Jesus chegou, já havia passado no mínimo 1 semana. Já tinha passado 1 semana. Aí Jesus então foi ao cemitério, como vocês já leram na Bíblia, em João capítulo 11, Jesus pediu para ir até o cemitério, e levaram Jesus ao cemitério. E Jesus viu que tinha uma multidão acompanhando, porque, imagina, alguém fala assim, meu marido morreu, está enterrado em tal lugar, ou meu filho morreu, está em tal lugar, ou meu irmão morreu, está em tal lugar. Aí Jesus vem e fala assim, em qual cemitério que é? Ah, no cemitério tal. Me leva lá que eu vou ressuscitar teu irmão. Me leva lá que eu vou ressuscitar seu filho, seu marido, sua esposa. Então a multidão foi atrás para ver aquilo. Jesus olhou para a multidão e falou assim, eu não disse a vocês que se vocês acreditassem, vocês iriam ver a glória de Deus? Aí olhou para o céu e fez uma oração. Depois olhou para a sepultura e disse, Lázaro, vem para fora.
E o Lázaro, que estava morto, ressuscitou. O que é mais importante? Uma cura ou uma ressurreição? Claro, os dois são importantes, mas o que é mais impactante é uma ressurreição, não é? A ressurreição é mais impactante. Jesus, então, fez o milagre da ressurreição. Às vezes, a sua oração é para Deus curar um problema que você tem. É para Deus resolver um problema que você está vivendo. E às vezes o que Deus quer fazer por você não é o que você está pedindo. Você pede uma cura, Ele quer ressuscitar você. Você pede para Deus te arrumar um emprego, Deus quer fazer por você algo maior e melhor do que simplesmente arrumar um emprego. Então, fechamos aspas nessa história de Lázaro. E continuamos na de Naim. A viúva estava levando o filho para ser sepultado. E justamente naquele dia Jesus chegou. No caso de Lázaro, ele chegou uma semana depois. No caso da viúva de Naim, do filho morto, Jesus chegou no dia do sepultamento. Agora, atenção, Jesus quando chegou, ele tinha diante de si o seguinte quadro. Ele tinha a multidão que seguia o corpo. Segundo quadro, ele tinha uma mulher chorando, uma mãe chorando. Terceiro, ele tinha um jovem morto. Então imagina, essa noite aqui na igreja, Jesus está aqui no meio de nós. Aí Jesus olha e vê aqui na igreja uma multidão. Mas Jesus também olha e vê que aqui tem uma mulher chorando. Aí Jesus também olha e vê que tem um jovem morto aqui dentro. A quem Jesus se dirige primeiro? No caso lá da história de Naim, Jesus tinha 3 situações. Ele precisava se dirigir a um dos 3 primeiro. Ou à mulher, ou ao morto, ou à multidão. A quem será que Jesus se dirigiu? Você já sabe, está na Bíblia. Jesus não se dirigiu à multidão e nem se dirigiu ao morto. Jesus foi a mãe, a mulher. Jesus se aproximou dela e disse assim: mulher, não chores. Então a primeira ação de Jesus foi consolar a mulher, foi confortar o coração dela. Aqui vai uma lição para a gente. A Bíblia diz assim que um coração aflito, um coração abatido, uma pessoa desesperada, um momento de angústia, um coração assim não desprezará, ó Deus. Quando você estiver num momento de angústia, de sofrimento, de alma, pode clamar a Deus, que Ele vai chegar imediatamente e vai dar paz para o seu coração. Jesus foi aquela mãe que estava angustiada. E o que Jesus fez com ela? Acalmou o coração dela. Jesus colocou paz no coração dela. Deu segurança para ela. Alimentou a esperança e disse: mulher, não chores, eu estou com você. Esse não chores é muito significativo. Esse não chores é muito mais amplo do que você e eu podemos pensar. Presta atenção, você que está assistindo pela internet. Jesus falou para a mulher: não chores. Do ponto de vista divino, essa frase de Jesus está perfeita. Mas do ponto de vista humano, essa maneira que Jesus usou para consolar a mulher não é a melhor maneira. Do ponto de vista humano. Se você for a um velório e tem uma mulher chorando, ou um homem chorando, ou uma pessoa chorando, você vai abraçar a pessoa e falar: não chores? Eu acho que deveria ser o contrário. A gente deveria falar assim: chora. Chora bastante, que faz bem chorar. É ou não é? Pode chorar. E se quiser meu ombro, aqui ó, chora aqui, todo do seu lado. Faz um carinhozinho e deixa a pessoa chorar. Eu faria isso. Nós humanos faríamos isso. Mas Jesus não fez isso. Porque Jesus é Jesus. Eu não posso chegar e falar: não chores. É como se eu estivesse ignorando a dor da pessoa. Jesus pode falar: não chores. Mas o mesmo Jesus que falou para a mulher: não chores, é o mesmo que chorou. Jesus chorou. Na história de Lázaro, voltando a Lázaro, quando Jesus chegou e viu a incredulidade daquelas pessoas, Jesus chorou. Jesus não chorou porque Lázaro estava morto. A morte não é um problema para Jesus, é um problema para nós. A morte é uma perda para nós, é um problema para nós, mas não é para Deus. Se Jesus for chorar porque alguém morreu, a morte não é um problema para Ele. Então Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Jesus chorou
porque viu a incredulidade, a falta de fé daquelas pessoas. Ele chorou. Ora, se Jesus chorou, por que falou para a mulher não chores? Ele mesmo chorou. E o mesmo Jesus que disse para a mulher não chores, foi o mesmo que olhou um dia para Jerusalém e disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e aqueles que te são enviados. E a Bíblia diz que Jesus estava chorando. Havia lágrimas na voz e lágrimas no rosto. O mesmo Jesus que disse para aquela mulher não chores, ele mesmo chorou mais de uma vez. Mas esse mesmo Jesus que disse para a mulher não chores, e que chorou pelo menos 2 vezes, é o mesmo que disse lá no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O mesmo Jesus que falou para a mulher não chores e que chorou, é o mesmo que diz que o choro da sua vida, o choro do seu coração, o choro na sua casa, o choro na sua alma pode durar uma noite. Essa uma noite pode ser uma noite de 5 horas, ou de 7 horas, ou de 8 horas, ou de 12 horas, ou de um dia, ou de uma semana, ou de um mês, ou de 1 ano, ou de 5 anos, ou de 10 anos, ou de 30 anos. Talvez a sua noite está um pouco longa, não é? Mas não importa se a sua noite é uma noite curta ou uma noite longa. Jesus disse, o choro pode durar uma noite, mas tenha certeza que a alegria e a solução vem pela manhã. Em breve a manhã vai raiar na sua vida. Em breve a luz vai brilhar no seu caminho. Em breve as trevas serão dissipadas. Em breve o mal será arrancado pela raiz. Em breve Jesus vai colocar um ponto final no seu e no meu sofrimento. Diga amém. Jesus disse para aquela mulher, não chores. Ele chorou, mas ele disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja Deus por isso. E o mesmo Jesus que disse não chores, o mesmo Jesus que chorou, o mesmo Jesus que disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é o mesmo que disse lá em Apocalipse 21, verso 5, dizendo assim, que um dia, em breve, Deus vai enxugar dos nossos olhos, o que mesmo? Toda lágrima, e a morte já não existirá. Veja, a morte já não existirá, nem haverá pranto, nem luto, nem clamor e nem dor. Então Jesus falou para a mulher, não chores. Ele sabia o que estava falando. Não foram palavras só para consolar, não foram palavras só para maquiar ou para tentar ali amenizar o impacto da perda daquela mãe. Jesus, quando fala não chores, ele tem uma solução para o problema. Jesus não fica só nas palavras. Jesus vai para a ação, ele resolve o problema. Quando ele falou assim, não chores, em seguida ele se dirigiu ao jovem que estava morto. Primeiro foi a mãe que estava sofrendo, acalmou o coração da mãe. Depois ele foi para o filho que estava morto. E aí para o filho ele diz assim, jovem, eu te mando. Isso me impressiona. Jesus olhou para o morto e falou assim, eu te mando. E eu fico pensando, que Jesus é esse, rapaz, que manda um morto levantar? Jesus falou assim, eu te mando. Jesus não falou assim, jovem, por favor, pelo amor de Deus, quebra meu galho, rapaz, levanta aí. Jesus não pediu por favor, Jesus não pediu licença. Jesus deu uma ordem, porque foi Jesus quem disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus chegou para o jovem e disse assim, jovem, eu te mando. Ó que autoridade, ó o poder, olha Jesus, eu te mando, levanta-te. E o jovem levantou. E o jovem ressuscitou. E Jesus o levantou. Ele colocou-se de pé. A multidão ficou impressionada. Jesus pega esse jovem e diz assim, aí está sua mãe. Mamãe, aqui está seu filho. Entendeu porque eu falei para você não chorar? Você estava chorando porque ele morreu, né? Aí, está vivo. Para de chorar. Não chores. Então, eu não posso falar isso porque eu não consigo ressuscitar a pessoa que está morta. Mas Jesus pode falar isso porque ele ressuscita o morto. Ele diz assim, jovem, eu te mando, levanta-te. E depois disso, aí Jesus se dirige à multidão. Ele não se dirigiu à multidão com palavras. E isso que ele fez, já foi um recado para a multidão. A Bíblia diz nesse texto que a multidão foi impactada. E que essa notícia se espalhou por todas as cidades da região. E se espalhou tanto que chegou aqui no Rio de Janeiro a notícia. Se espalhou tanto que está pela internet. Se espalhou tanto que está no mundo inteiro. A Bíblia diz, e essa notícia se espalhou por toda a cidade, por toda a circunvizinhança e por todos os países do mundo.
a notícia do que Jesus fez lá. Então, dessa maneira, ele alcança a multidão. Irmãos, quando Jesus olha para esta igreja, ele não vê uma multidão. Ele vê você, que está me olhando de braços cruzados. Ele vê você que está lá atrás, também de braços cruzados. Ele vê você aí de blusa rosa. Ele vê você de camisa amarela. Ele vê você de camisa branca e uma cinza por cima. Jesus vê você que está aqui e você que está lá atrás. Ele vê você que está ali, e você que está na galeria, e você que está na internet, e você que está em casa, você que está numa cama, você que está no hospital, você que está no hotel, você que está em qualquer lugar. Jesus não vê a multidão. Jesus não olha para um grupo de pessoas e fica olhando a multidão e dizendo: oh, tem muita gente hoje, olha a multidão. Jesus não olha a multidão. Essa noite é como se aqui estivesse só você. É como se tudo isso que foi montado tivesse só você sentado aqui dentro. Imagina só você aqui dentro. Jesus morreu por você, Jesus ressuscitou por você, Jesus intercede por você e Jesus voltará para buscar você. Esse Jesus, veja que ele não foi na multidão lá em Naim, ele foi na mãe que estava chorando. Jesus se importa com as pessoas que sofrem. Jesus se importa com quem derrama lágrimas. Jesus sabe a sua dor. Ele sabe o que você passa às noites. Ele sabe o que acontece lá entre quatro paredes. Ele sabe como você sofre calada ou calado. Ele sabe onde aperta o seu sapato. Ele sabe onde está a sua dor. E às vezes o que você passa, ninguém entende você. Ninguém entende, jamais as pessoas irão entender. Você tenta contar para o marido e o marido não vai entender você. Não é que o marido é mau, não, é que ele não vai entender mesmo. Você pode tentar falar para sua esposa, ela também não vai te entender. Você pode chamar o pastor da igreja, também ele não vai te entender. Procure o padre da sua paróquia, ele também não vai entender. Tem certas coisas que nem você consegue explicar, é ou não é? Tem certas coisas que a gente não consegue traduzir em palavras. O que passa aqui dentro é algo que só você e Deus sabem. Então esse momento, essa situação que a gente vive, só Deus sabe. Por isso Jesus, quando chegou em Naim, ele não chegou para falar com a multidão, porque multidão não é uma pessoa. Jesus foi na mãe. Ele se importou com as lágrimas daquela mãe. Ele se importou com a depressão dela. Ele se importou com a perda dela. Ele se preocupou com ela. Você está me entendendo? Jesus se preocupa com você. Uma vez alguém falou assim: pastor, você acha que Deus está preocupado comigo? Olha para mim, quem sou eu? Você acha que Deus está preocupado comigo? Deus tem mais o que fazer. Ele tem o universo, Ele tem gente mais importante, Ele tem pessoas que são mais fiéis. Eu sou tão pecador, eu sou tão mau. Você acha que Deus vai se preocupar comigo? Eu disse: sim, claro. Deus pode ter tudo para fazer, mas não tem nada e ninguém mais importante para Deus do que você. Uma vez eu fui almoçar na casa de um pastor, lá em São Paulo, na cidade de Osasco. Foi no sábado, terminou o culto, eu fui almoçar na casa dele. Aí ele me apresentou a família e o filho, tinha um filho de mais ou menos 5 anos de idade. 5 para 6, eu não lembro direito. Aí quando eu cheguei, ele falou assim: ô filhão, sabe quem está aqui? É o pastor do Arena. Aí o filho falou: é mesmo? Aí o filho veio correndo, me abraçou. Ele gostava muito de assistir o Arena. Aí a gente fez uma festa. Ele falou: ô tio, que legal que você está aqui. Como é que você saiu da televisão, hein? O garoto, ele achou que eu tinha saído assim da tela. Aí eu falei para ele: não, é que eu gravo e tal. Expliquei para ele. Não sei se ele entendeu, mas eu expliquei. Aí ele falou assim: tio, eu tenho vários carrinhos e vários brinquedos legais. Você quer ver meus brinquedos? Eu falei: quero. Ele falou assim: então eu vou buscar para você. Aí ele foi lá no quarto, demorou. Depois ele voltou com um monte de brinquedos e com a cara triste. Aí ele falou assim: tio, aqui estão os meus brinquedos. Eu falei: por que você está triste? Ele falou: porque eu perdi o meu carrinho que eu mais gosto. Eu tenho um carrinho pequenininho que é o que eu mais gosto. Um vermelhinho, aquele do Hot Wheels. Eu perdi, não achei. O que eu mais gosto eu não achei. Por isso que eu estou triste. Falei: mas você perdeu hoje ou você já tinha perdido antes? Não, eu perdi, não sei, hoje que eu não achei. Ontem eu estava com ele, hoje não achei mais. Eu falei para ele assim: vem cá, vou te ensinar um segredo. Jesus sabe onde está o seu carrinho. Ele regalou um olho e falou: ah, é? Eu falei: é. Vai lá no seu quarto, ajoelha, faça uma oração e peça para Jesus mostrar para você onde está o seu carrinho.
Ele falou assim, eu vou lá. Aí correu para o quarto para fazer a oração. Depois que ele foi, eu pensei, e se ele não achar o carrinho? Vê como nós somos, né? Você viu como nós somos? Você vê a diferença de um adulto para uma criança? Por isso que Jesus falou que a gente tem que ser como crianças. A criança foi na fé, foi orar. E eu já pensei, e se não achar? Ô miséria o ser humano, não é? Tal. Aí o garoto foi. E ficou lá um tempão. Daqui a pouco ele volta e fala assim, tio, já orei, e agora? Entendeu, Luiz? E agora? Já orei. Aí, na hora eu pensei, o que eu vou falar para ele assim, né? Eu falei, é o seguinte, você já orou? Já. Então fique tranquilo, vamos almoçar e depois você vai lá no quarto e vai achar o carrinho. Ele, tá bom. Aí começamos a brincar ali com eles, a esposa do pastor falou, vamos almoçar, a gente foi lá, almoçou, batemos papo, falamos outros assuntos, mudamos o tema, eu esqueci do negócio e tal, e aí estamos lá, terminamos de comer, estávamos bem tranquilo batendo papo, daqui a pouco eu escutei um grito, tio, Jesus achou meu carrinho, tio, tá aqui ó, aí trouxe o carrinho vermelhinho para eu ver, o carrinho vermelhinho dele, mas você precisava ver o brilho nos olhos desse garoto. Deus se importa até com um carrinho que a gente perdeu dentro de casa. Deus se importa com o seu namoro, Deus se importa com o seu casamento. Deus se importa com aquela prova de matemática que você vai fazer. Deus se importa com o vestibular que você vai prestar agora. Deus se importa com a sua saúde, com a sua vida espiritual, com a sua família, com o seu dinheiro, com o seu bem-estar. Deus se importa. Ele está mais preocupado com você, em ajudar você, do que você imagina. Ele foi naquela mulher e falou assim, não chores. Eu consigo ver um Deus pessoal, vocês não conseguem ver? Um Deus bem pessoal, um Deus bem perto, que abraça uma mulher e fala, não chores. Ele fez isso. Depois ele vai para o jovem e fala, jovem, levanta-te, eu te mando, levanta-te. Ele também se preocupa com os jovens, com os adolescentes, com os juvenis, com as crianças. Ele fala, não, você que está morto, levanta-te. Para a mãe não chores, para o morto levanta-te. E isso vai impactar a multidão. Essa noite, o filho. Talvez você seja o filho. Eu estou pregando para alguém que está morto. Morto espiritualmente. Alguém que já morreu espiritualmente. Ou talvez você não seja morto espiritualmente, mas você esteja na UTI. Quase morto. Quantas e quantas pessoas estão espiritualmente enfermas e outras mortas? Jesus deseja essa noite olhar para você e falar assim, meu filho, minha filha, eu te mando, levanta-te. Levanta-te. Essa noite, Jesus deseja que você se levante. Não levantar fisicamente apenas, mas que você se levante, que você ressuscite espiritualmente. E tem pessoas que estão amarradas. Algumas pessoas estão amarradas pelo pecado. O pecado te amarra, te oprime. Você gostaria de ser livre e não consegue. Você gostaria de ser feliz e não consegue. Você gostaria de ser diferente, você não consegue ser diferente. E você se sente realmente acuado, acuada, preso e presa. Outras pessoas são vítimas do maligno. Tem gente que está presa pelo maligno, amarrada pelo maligno. E essas coisas, sem a pessoa perceber, elas conseguem ficar presas, algemadas. Essa noite Jesus vai quebrar as algemas. Essa noite Jesus vai abrir a porta do cativeiro. Essa noite Jesus vai desatar os laços. Essa noite Jesus vai quebrar as barreiras. Essa noite Ele diz para você, eu te mando, levanta-te. E se o inimigo estiver por aí perturbando alguém, ele está expulso em nome de Jesus. O mesmo Jesus que disse para aquele jovem, levanta-te, é o mesmo Jesus nosso, é o mesmo Jesus que está aqui. Ele não mudou.
Ele é o mesmo. E talvez o seu problema não seja a ressurreição espiritual. Talvez seja um problema de angústia, de sofrimento e de lágrimas. Então Jesus se aproxima de você e diz assim: não chores. Eu estou aqui do seu lado. Eu estou com você. É isso que Jesus diz. Uma vez, uma mulher foi ao hospital, fez os exames, depois voltou e buscou o diagnóstico final, os resultados. O médico olhou para ela e falou assim: a senhora tem câncer. E a senhora tem poucos dias de vida. Essa mulher era da nossa igreja. Ela saiu do hospital arrasada. Totalmente arrasada. Quando ela saiu do hospital, ela olhou para cima e falou assim: olha aqui, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Eu sou da igreja, eu guardo os mandamentos, eu guardo o sábado, eu devolvo o dízimo, eu me alimento corretamente. E por que o Senhor deixou esse câncer entrar em mim? E começou a discutir com Deus. E foi para casa discutindo com Deus. Chegou em casa, pegou o telefone e ligou para o pastor. Pastor? Sim, irmã. O senhor vem à minha casa agora. O pastor falou: o que houve, irmã? Pastor, vem agora à minha casa, é urgente. Mas irmã, eu não posso. Pastor, é agora, vem agora. Tá bom, irmã, eu vou. O pastor foi. Quando o pastor chegou lá, ela olhou para o pastor e falou assim: pastor, por que Deus deixou esse câncer em mim? O senhor é prova que eu sou uma boa membro de igreja, que eu sou fiel, que eu faço tudo certinho. E por que Deus deixou isso acontecer comigo? E ela falava, mas falava tanto que o pastor ficava olhando para a cara dela. E depois de falar muito, ela falou assim: você não vai falar nada não, pastor? O pastor falou assim: sim, irmã, se a senhora deixar eu falo. Tá bom, então fala. O pastor diz assim: quer dizer que a senhora vai morrer em poucos dias? Ela falou: é, pastor. O pastor virou para ela e disse: eu também vou morrer em poucos dias. Ela falou: o senhor tem câncer também? Ele: não tenho câncer. Mas irmã, todos irão morrer. Todas as pessoas irão morrer. Algumas morrerão hoje, outras amanhã, outras daqui uma semana, outras pessoas em poucos dias, outras em poucos meses, outras em poucos anos. Irmã, todos irão morrer. Por que a senhora está assim? Todos irão morrer. E o pastor explicou algumas coisas para ela. Irmãos, o problema não é a morte. O problema está no nível de relacionamento que você tem com Deus. É aí que está o X da questão. Porque morrer, você vai e eu também vou. A questão não está aí. A questão está: quem é Jesus para você? Como você vê Jesus? Essa é a questão. Porque para muitas pessoas Jesus não passa de um respondedor de orações. E se ele não responder, é porque ele não é Deus, porque não tem poder, porque não me ama, porque eu fiz coisa errada. A nossa cabeça é muito pequena, a nossa visão é muito curta. E a gente acha que Deus, Ele é obrigado a abençoar você e resolver seus problemas todos. E aí está o nosso problema. Lembra dos 3 jovens hebreus lá em Babilônia? Eles foram ameaçados de serem jogados numa fornalha de fogo ardente. E o rei falou assim: e se vocês não adorarem a minha estátua, eu mando matar vocês, jogo na fornalha 7 vezes mais aquecidas. Você sabe o que eles responderam, né? Eles responderam assim:
olha aqui, rei, se o nosso Deus a quem nós servimos quiser livrar-nos das suas mãos, Ele nos livrará. Mas se Deus não quiser nos livrar da fornalha, não tem problema. Mesmo que Deus não nos livre, nós seremos fiéis ao nosso Deus, custe o que custar. Eu imagino aqueles jovens, pastor Venefrides, olhando para o céu e falando assim: ô Senhor, se o Senhor quiser me livrar a gente da morte, o Senhor livra. Se o Senhor não quiser, fica tranquilo, tá? Nós estamos aqui e vamos até o fogo, mas vamos ser fiéis ao Senhor. Isso é que Deus quer de mim, isso que Deus quer de você. Nós achamos que Deus só é Deus quando Ele faz parar a chuva. Achamos que Deus só é Deus quando Ele tira o problema da sua frente. Nem sempre Deus tira o problema da sua frente. Nem sempre. Os 3 jovens foram jogados na fornalha. Deus não os livrou de serem jogados na fornalha. Eles foram jogados. O que é que Deus fez? Deus entrou com eles na fornalha. Nem sempre Deus livra você de ser jogado no fogo. Mas se você for jogado no fogo da aflição, no fogo da angústia, no fogo dos problemas, saiba que Deus entrará com você naquele fogo. E quando Deus entra no fogo, o fogo não queima, porque Jesus tira o poder do fogo. Isso Jesus fez. Então, o pastor disse para aquela mulher: todos vamos morrer, irmã. E é verdade, irmãos. Então, venham a Jesus como vocês estão, como eu estou. Venha a Jesus com as suas lutas, com as suas mazelas, com as suas crises, com as suas perguntas, com as suas dificuldades, com as suas enfermidades. Venha a Jesus a si mesmo. Não se preocupe o que você fez ou deixou de fazer. Não se preocupe com o que passou. Venha do jeito que você está. Jesus é poderoso o suficiente para abraçar você e para escrever sua história de novo. Eu estava no Peru o ano passado fazendo uma campanha de evangelismo. Vocês sabem que eu trabalho em 8 países. O Peru é um desses países. E eu estava pregando na Semana Santa, fazendo a caravana da Semana Santa. Na sexta-feira, eu estava numa cidade chamada Trujillo, uma cidade importante do Peru. E nós faríamos um encerramento em Trujillo, no Peru. E eu deixei minha mala numa outra cidade, era uma caravana. Deixei na outra cidade a mala porque a gente ia voltar para lá. E a gente foi só com a roupa do corpo e a Bíblia. E eu fui almoçar e aí eu sujei a gravata. Sabe quando você erra ali, suja a gravata, sujei a gravata. Aí eu fui ao shopping comprar uma gravata, que eu tinha que pregar na sexta noite e no sábado. Aí eu estava lá no shopping comprando a gravata, conversando com a mulher. Enquanto eu conversava com ela, passou atrás de mim uma família. O marido, a mulher e 2 filhos passaram atrás. Eles ouviram a nossa conversa. Ele se aproximou, tocou aqui meu ombro e perguntou assim: com licença, você é o pastor Luiz? Sim, eu sou o pastor Luiz. Você é o orador do programa Decifrando el Futuro? Porque eu tenho um programa em espanhol na TV. Eu falei: sim, sou eu. Ele falou assim: me gusta muito este programa. E aí começou a falar que ele gostava muito do Decifrando el Futuro. E falou assim: eu tenho o seu DVD, O Grande Conflito, que está em espanhol também, El Gran Conflicto. Aí começamos a conversar e tal. Ele falou assim: pastor, como eu poderia imaginar te encontrar aqui no shopping? À vontade, e falou assim: pastor, eu tenho uma coisa para te falar. Você sabia que eu já fui adventista? O rapaz: eu e minha família já fomos adventistas. Falei: é mesmo? Ele: sim. Eu disse: você disse que já foi porque você não é mais? Não, nós não somos mais adventistas. Eu disse: olha, eu sou obrigado a perguntar por quê, né? Por que você não é mais adventista? Ele falou: porque a igreja está cheia de hipócritas. Tem muito hipócrita na igreja, muita gente falsa na igreja. Tem gente mentirosa na igreja. Então eu cansei dessa hipocrisia dos irmãos da igreja. Então eu saí da igreja com a minha família. E ele começou a falar, né? Soltar os venenos todos. Ele falou. E eu fiquei olhando para a cara dele. Quando ele terminou de falar, eu disse assim: ah, é? Então você saiu da igreja porque a igreja tem hipócrita, pecador, falso, mentiroso, tudo isso? Ele: é isso aí. Eu falei: e você foi para onde?
Para onde foi? Ele falou, eu fui para o mundão. Eu disse, é? Saiu da igreja porque a igreja tem tudo isso e foi para o mundão? Ele, Eu disse, e no mundão tem gente hipócrita? Tem gente falsa? Tem mentiroso? Tem bandido? Tem assassino? Tem assaltante? Tem prostituta? Tem isso? Ele falou, pastor, tem isso e muito mais. Eu falei, e tu saiu da igreja porque tem gente com problema. E foi para o mundo que também tem gente com problema. Por que você não sai do planeta, meu filho? Saia do planeta. Você tem que sair desse planeta. Se você quer um lugar que não tem problema, saia do planeta. Agora, se você for para algum planeta, é melhor você não ir, porque se você chegar lá, o problema vai chegar lá. Falei, amigo, é o seguinte, eu vou te falar uma coisa. Para com isso. Você sabe por que a igreja tem gente assim, igual você falou? E tem mesmo. Falei, a igreja tem gente cheia de problemas mesmo. Claro que tem. Sabe por que a igreja tem gente assim? Porque a igreja é um hospital, meu filho. Igreja é lugar para pecador. Igreja é lugar para gente que tem pecado mesmo, que precisa de Jesus. Por isso que eu estou lá, porque eu sou pecador. Igreja não é para gente santa. Lugar para gente santo é no céu. Quando Jesus voltar, aí nós vamos para lá e vamos ser santos. Mas aqui somos pecadores. Então eu vou te falar uma coisa, para com isso e volta para a igreja. E eu quero você amanhã na igreja. Eu vou pregar amanhã, quero você e sua família na igreja. Entendeu, irmão? Ele falou assim, entendi, pastor. No dia seguinte, um ginásio, 8.000 pessoas. Encerramento da Semana Santa. Eu era o pregador. 8.000 pessoas no ginásio lá no Peru. Aí eu entro para pregar. Quando eu entro, a família estava sentada assim, bem assim na frente. Um ginásio enorme, mas eles sentaram bem assim. Ele fez questão de sentar ali para eu ver que eles estavam ali. Quando eu entrei, eu olhei assim, eu os vi e fiz assim. Ele fez assim. Aí eu pensei assim, mais quatro, é ou não é? Tudo aquilo que ele falou. É ou não é? E quem não tem pecado, quem não tiver pecado, faz o quê? Joga a primeira pedra, meu amigo. Eu falei, seja bem-vindo. E eu prediquei, pero prediquei com poder. O poder de Deus. E essa família falou, pastor, estamos de volta na igreja. E aí? Tem alguém que saiu da igreja aí? Tem alguém que abandonou a fé aí? Se abandonou a fé, meu amigo, eu digo a você nessa noite, as suas férias acabaram hoje. Porque hoje você está de volta. E não vem me dizer que é porque a igreja é isso e aquilo. Se você falar que a igreja é isso e aquilo, você está falando mal de você mesmo. Porque você é a igreja. Eu sou a igreja. A igreja não é isso aqui não. A igreja somos nós. O não chores, o levanta-te, é para você e para mim. Por falar em levanta-te, onde estão os amigos com os cartões que a gente entregou hoje? Levanta a mão. O cartão. Fica em pé os nossos convidados especiais com o cartão na mão. E lembrando que esse cartão foi entregue para os nossos convidados especiais. Eu me refiro às pessoas que não são membros da igreja adventista. São especiais para nós. Isso, levante-se com o cartão na mão. Se tiver alguém que entrou depois e não pegou o cartão, levanta a mão que alguém vai levar o cartão para você. Agora eu vou pedir aos amigos desses que estão em pé, que se levantem ao lado deles. Levantem-se ao lado deles e põe a mão no ombro do seu amigo, da sua amiga, do seu convidado, da sua convidada. E segure o cartão na mão, segure o cartão na mão. Mantenha o cartão na sua mão. E se tiver alguém que se afastou da igreja, está afastado da igreja e veio aqui hoje, fica em pé também. Levante-se também. Não tenha vergonha não, pode se levantar. Você que por algum motivo acabou se afastando da igreja, não importa o que aconteceu. O que importa é que daqui para frente é uma nova vida, uma nova caminhada, uma nova oportunidade. Tem mais alguém? Tem alguém que está sentado que diz assim, pastor, eu já sou da igreja, só não sou batizado ainda, mas já sou da igreja. Tem alguém assim que diz, já sou da igreja, mas
Não sou batizado ainda, levanta a mão. Isso, levanta a mão. Fica em pé também, com todo o respeito. Eu sei que alguns têm um pouco mais de timidez, eu sei disso. Mas levanta aí, fica com a gente, nós estamos juntos. Mais alguém que falta só o batismo, fica em pé. De repente você diz assim: pastor, eu já sou da igreja, eu só não fui batizado ainda, estou resolvendo aí alguma coisa e tal, mas eu já estou aqui. Fica em pé também. Eu quero convidar para vir aqui à frente a cantora Ana Beatriz e também o pastor presidente da associação. Pode vir aqui, pastor, ao nosso lado. Também o pastor Raimundo, que é o nosso líder aqui essa semana. E também o pastor da igreja aqui. Por gentileza, pastor, vou pedir que o senhor venha aqui também à frente. E você que está em pé agora, é o momento do chega mais perto. Pode vir aqui perto? Venha aqui com seu amigo, venha com seu amigo, com a sua amiga. Isso, venha à frente. Enquanto isso, eu quero falar com o internauta. Isso, vamos lá, o internauta. Pode pôr meu rosto na tela. Ai, rapaz, põe meu rosto, pode vir mais perto. Chega mais perto. Põe a minha cara inteirinha na tela. Aí, agora sim. Quero falar com você que está em casa. Você que está no trabalho, você que está assistindo pelo celular. Você que está vendo, ouvindo essa mensagem. O chamado de Deus hoje é para você. Deus está chamando você. Amém. Eu sei que nós temos muitos computadores ligados. Sei que nós temos uma multidão de pessoas assistindo. Mas para Deus, Ele não vê a multidão. Ele vê você. Você, irmã. Você, irmão. Você que está sozinho em casa. Sozinho. Não tem mais ninguém aí. Você que já sofreu bastante. Já bateu em muitas portas. Já frequentou vários lugares. Você que está lutando para vencer uma tendência, vencer uma tentação, vencer um pecado. Você que está me assistindo e está com um cigarro na mão, é ou não é? Está me assistindo e está fumando, não está? E está fumando maconha, não é? Maconha, não é? Eu sei que você está me assistindo com um cigarro de maconha na mão. Hoje Deus vai libertar você. Você está me assistindo e está com uma cerveja do lado aí, não está? Deus está chamando você hoje. Hoje é um chamado para você. Estou falando para você que tem buscado a felicidade e não tem conseguido. Tem batido em várias portas e nenhuma se abriu até agora. Hoje é o seu dia, o seu momento. Venha Jesus. Venha Jesus. Se você está no Rio de Janeiro, eu convido você para vir aqui amanhã. Estamos ao vivo na Igreja Adventista Central do Rio de Janeiro. Você que está no Rio, vem para cá amanhã. E se você está perto e tem dinheiro, pega um avião, vem para cá amanhã. Você é um empresário, tem dinheiro, está em Minas Gerais, está em São Paulo, está em Vitória no Espírito Santo. Pega o avião, pega o carro, pega alguma coisa, vem para cá. Fala assim: pastor, eu ouvi o chamado, eu vim, venha. Deus vai fazer uma obra linda na sua vida. Amém? Parabéns, parabéns. Mais uma coisa para o internauta. Se você tomou sua decisão em casa, mande um e-mail para a gente. Eu tenho aqui o e-mail: Central Rio ao Vivo, tudo junto. Central Rio ao Vivo @gmail.com. Repito: Central Rio ao Vivo @gmail.com. Mande um e-mail para cá e fale da sua decisão. Amém. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Que bom recebê-los aqui. Passou bem o dia hoje? Passou? Ótimo. Bem-vinda. Bem-vindos. Bem-vindas, bem-vindos, vocês todos. Sejam bem-vindos. Jesus te ama muito. Amém. E Jesus tem um plano para você. Amém? Amém. Para você e para mim também, né? E para ela também. E para você também. E para todos nós. Sabe o que Jesus quer fazer com você? Sabe o que Jesus quer fazer com você? Ana, conta pra gente o que Jesus quer fazer com cada um aqui. Olha só o que Jesus quer fazer com você. Ouça.
Ouça isso. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavado, com vestes que tão alvas são. Nós, pecadores redimidos, que de Deus recebemos perdão. Que bênção. Alvo mais que a neve. É isso que Ele quer fazer. Alvo mais que a neve. Pode cantar. Se nesse sangue lavado, Oh, bênção. Amém. mais alvo que a neve serei. Todos em pé, por favor. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Ah, nessas chagas pureza para alma torpe e pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Amém. Canta, igreja. Vamos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Amém, 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 amém. Que mensagem poderosa essa, não é? Que coisa mais linda do mundo. Louvado seja Deus. Quantos de nós, quantos entenderam bem direitinho a palavra de hoje, a mensagem de hoje? Ficou claro para todos? Ficou claro. Quantos querem receber as bênçãos de Jesus quando Ele fala não chores e quando Ele fala levanta-te, eu te mando? Quem quer receber essas bênçãos? Eu quero, você também quer. Amém, amém. E quantos de vocês querem não apenas essas bênçãos, mas querem também morar com Jesus no reino dos céus quando Ele voltar? Queremos morar com Jesus no reino dos céus? Claro que queremos. E para morar lá, para viver lá com Ele, tem que nascer de novo. Não tem? Tem que nascer de novo. Nascer de novo. E essa semana você vai nascer de novo. Nascer de novo da água e do Espírito. Nascer de novo da água e do Espírito.
Quantos de vocês desejam confirmar? Os que já vieram ontem à frente já falaram isso, mas voltaram hoje. E os que vieram hoje pela primeira vez, não vieram ontem. Quantos de vocês que estão aqui na frente dizem assim: Pastor Luiz, eu quero nascer de novo da água e do Espírito? Levanta a mão. Da água e do Espírito. Levanta a mão sem medo, meu amigo. Sem medo, deixa eu ver. Não fica no meio do caminho, não fica na dúvida, não. Levanta esse braço, rapaz. Vem, isso. Levanta esse braço. A não ser que tenha alguma dor aí no braço que não dá para levantar. Você quer nascer de novo? Amém. Então faz o seguinte: pega o cartãozinho e dobre o cartãozinho ao meio. Se você quiser nascer da água e do Espírito, dobre assim o cartãozinho assim ao meio, ó. Pastor Luiz, ore por mim que eu quero nascer de novo. Eu vou orar por você para que você nasça de novo. Dobre o cartão, não pode dobrar mesmo assim, sem medo de fazer o vinco. Pode fazer o vinco. Dobre o cartão no meio, ao meio. Dobrou o cartão ao meio? Ótimo. Então agora nós vamos orar por você. Só que para essa oração eu preciso que o pastor Raimundo, o pastor Marcos e a cantora me ajude a receber aqui na minha mão o seu cartão, o seu nome. Pode colocar o seu cartão aqui? Nós vamos orar por você. Pode colocar aqui. Isso, pode colocar aqui. Nós vamos orar por você essa noite. Pode vir, irmã. Vem a senhora mesma trazer o seu cartão. Isso, eu espero, pode vir. Aí, obrigado, irmã. Deus abençoe a senhora. Fica com ela aqui, irmã. Fica aqui. Vamos orar. Quem mais? Você. Oh, irmã, glória a Deus. Fica por aí, vamos orar, viu? Fiquem aqui. Aí, traga o seu cartão aqui, irmã. Eu vou pedir que o pastor Raimundo e o pastor Marcos segurem os cartões. Meus parabéns. Meus parabéns, meu irmão. Obrigado. Quem mais não entregou, pode trazer aqui. Acho que todos entregaram. Pastor, aqui está. Irmãos, nós vamos orar agora por você. Por vocês. Isso, varão. Muito bem. Pastor, o senhor pode colocar esses cartões aqui no chão? Pode colocar todos eles no chão. Assim mesmo. Aí. Eu vou me ajoelhar em cima deles. Isso, aí. Vamos ajoelhar nós aqui na frente. Vocês podem ficar à vontade, pode ficar em pé mesmo, tá? Nós vamos ajoelhar aqui e vamos falar com Deus. O seu nome está aqui embaixo. Estão prontos? O internauta já está de joelhos em casa ou em pé? Fique à vontade. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Ó Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado porque a busca está chegando ao final. Em breve estaremos contigo para sempre, no reino dos céus. Mas enquanto esse dia não chega, nós queremos estar contigo aqui na terra. Nós queremos aqui hoje, Senhor, receber as bênçãos que o Senhor deu para aquela mulher lá em Naim. O Senhor não apenas confortou o coração dela, o Senhor também ressuscitou o filho dela. E o Senhor restaurou uma família, restaurou uma vida. Hoje, a gente está aqui em oração e viemos para pedir que o Senhor restaure também a nossa família, restaure também a nossa casa. E como diz aquele hino de Regis Danese, entra em nossa casa, entra em nossa vida, mexa com a nossa estrutura e venha, Senhor, salvar cada família que está aqui. As mães, os pais e os filhos. Pai, queremos ser alvos mais que a neve. E isso só é possível pela Tua graça e pela Tua bênção. Por isso, nesse instante, todos nós pastores levantamos as nossas mãos sobre o rebanho, sobre a igreja, sobre os convidados, sobre os internautas, e pedimos, Pai, derrama uma chuva de bênçãos sobre cada uma das pessoas que estão aqui. E aqui embaixo dos meus joelhos estão esses cartões, esses nomes preciosos, de pessoas preciosas. Ó Deus, entregamos esses nomes, essas pessoas nas Tuas mãos.
Leva-nos em paz para casa. Dá-nos uma ótima noite. Amanhã um dia feliz ao teu lado. Traga-nos de volta amanhã à noite. É o que pedimos e agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém.